Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Desejo a todos, desde já, uma excelente semana. Estão me ouvindo bem? Boa noite, André. Tudo ok. Ô, Flávio, muito obrigado. Boa Hoje noite, professor. nós estamos em poucos aqui ainda na sala de aula. Dá para eu cumprimentar cada um de vocês, né, especialmente. Então, vamos começar aqui pelo Marcos, pelo Flávio, pela Carolina, pela Thaisa, Gabriel, Luciana, Camila, Patrícia, Gustavo, né, a Laisa. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre extremamente importante cada um de vocês aqui. E vamos aí, então, dar início à nossa aula. O material, nós continuamos ainda com aquele primeiro material que foi encaminhado e nós vamos dar sequência aí aos nossos estudos. Nós terminamos falando na semana passada sobre a denúncia e a queixa-crime. Então, nós vimos lá as peças, encaminhei os modelos para vocês de denúncia e de queixa-crime para vocês darem uma lida, para vocês verificarem a diferença entre essas peças, né? Lembrando aí que, na verdade, o que muda é só a titularidade de quem as propõe, né? Elas têm ali o mesmo sentido, elas têm ali o mesmo objetivo, que é dar a notícia crime, né, ao Estado, impulsionar a máquina do Poder Judiciário, já que o juiz ele tem que se manter inerte ali na relação processual. Então, a partir do momento que nós aí observamos, né, a queixa-crime e a denúncia, nós vamos conseguindo agora identificar as distinções entre essas petições inaugurais, petições iniciais do processo crime. Então, essa peça inaugural, seja aí a denúncia ou a queixa-crime, é aquela que, como eu disse, leva ao Poder Judiciário o conhecimento, né, da prática de um crime. E ela tem que levar ao Poder Judiciário informações, elementos que possam auxiliá-lo ali na marcha processual. Ou seja, né, nós precisamos ter ali as informações, as circunstâncias da prática do crime, nós precisamos ter a identificação ou a indicação de meios de indicação do acusado, até mesmo para que ele possa se defender. Então, esse é um outro aspecto importante, né? É por meio também desta petição inicial que nós temos ali o contraditório, né? O direito de contrapor-se a uma ação penal, ele ocorre em razão e nos termos, né, em que foi proposta ali esta ação penal. Então, nós temos essas características importantes que devem ser analisadas, que devem ser observadas, que devem ser cumpridas quando da propositura de uma ação penal, seja pelo Ministério Público, né, nas hipóteses de crimes de ação penal pública incondicionada ou na hipótese de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, à representação da vítima, né? Então, nós temos essas características. Bom, o que nós temos a respeito disso? Então, nós já sabemos que nós temos duas petições iniciais para dar início a um processo crime. Nós temos a denúncia e nós temos a queixa-crime, né? Lembrando que o titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação é o Ministério Público. E o titular da queixa-crime é o querelante por meio do seu advogado. Então, é aí que nós temos essas condições, nós temos essas hipóteses aí de verificação, né, da ação penal pública e da ação penal privada. Então, esse é um fato extremamente importante. Ou seja, né, fazer essa distinção, ter essa compreensão sobre quais são as hipóteses de ação penal pública, quais são as hipóteses de ação penal privada. Lembrando mais uma vez que a ação penal pública é a regra,
a ação penal privada é a exceção, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Sobre esse aspecto, é onde nós vamos aí observando, né, a distinção dessas duas petições. Denúncia, o titular da ação é o Ministério Público. Queixa-crime, o titular da ação é o ofendido, ou seja, o querelante, né, que por meio do seu advogado propõe ação contra o querelado. Quando nós tratamos aí da denúncia e da queixa-crime, é importante aqui dizer que elas devem, as duas, tanto a denúncia quanto a queixa-crime, elas devem observar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, né? E lá na defesa e lá no contraditório, né? Lá na defesa, lá no contraditório, é onde nós devemos, como advogados, aí nós devemos alegar em preliminares, né? Por exemplo, se o artigo 41 não foi respeitado, né? Se desta petição inaugural do processo crime não foi ali cumprido todos os requisitos do artigo 41. Então, isso é alegado em preliminares de defesa, né, de resposta à acusação. Então, o artigo 41 diz que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, observem aí, né, como eu disse agora há pouco, é por meio desta petição inaugural que nós temos os limites para a apresentação, então, da resposta à acusação. Então, é com base nessa acusação que nós temos ali o limite, como eu disse, para a apresentação da defesa. Então, esse é aí um aspecto extremamente importante. Então, sobre essas circunstâncias, é onde nós vamos observando essas características da petição inicial da ação penal, tá? Então, quais são os requisitos que nós temos quando nós tratamos aí da ação penal? E aí eu cito a doutrina do Renato Marcão a respeito dos requisitos da ação penal. Então, o primeiro requisito é o endereçamento ao juízo competente. Então, se é uma ação criminal, eu devo endereçar ao juiz da vara criminal, ou, né, se houver ali a distribuição, quando houver mais de uma vara criminal, ao juiz da vara criminal. Se houverem varas especializadas, né, aí devem ser endereçados às varas especializadas, como, por exemplo, a vara especializada no Tribunal do Júri. No interior, em comarcas menores como as nossas, nós não temos varas especializadas deste modo, né? Nós temos apenas a distinção entre criminal, civil e juizado especial, né? Então, essa é a divisão que nós temos. Por exemplo, Iturama já tem duas varas, né? Então, tem a primeira vara criminal, tem a segunda vara criminal e assim por diante. Nós temos comarcas, por exemplo, como Jales, Fernandópolis, tem mais, a quantidade de varas criminais elas é maior, aí já tem a vara especializada da infância e da juventude. Um outro requisito aqui da petição inicial, de acordo com a doutrina do Renato Marcão, é a língua oficial, ou seja, ela deve ser escrita em língua portuguesa, né? E se utilizar, hoje já se recomenda aí, utilizar a menor quantidade possível de termos latinos, né, de verbetes aí que trazem uma não compreensão literal. Então é importante também, né, quanto mais simples, quanto mais objetivo possível, quanto melhor a compreensão, logicamente melhor é esta petição inicial. Bom, continuando aí, então, língua portuguesa, segundo língua oficial do país, pedido de condenação, é lógico, né? Se nós estamos diante de uma petição que denuncia um fato criminoso ao Poder Judiciário, não teria sentido
se não houvesse um pedido de condenação, tá? Então, a condenação é nos termos da convicção, a condenação pedida pelo Ministério Público deve também ali alcançar todos os requisitos do direito penal e do direito processual penal, levando-se em consideração a questão do fato ilícito, culpável. Então, a pessoa deve responder no limite da sua culpabilidade, né? O Ministério Público já pode ali realizar um exercício aí do sistema trifásico da dosimetria da pena e já, né, indicar para o juiz qual é o modo, qual é o patamar de condenação que ele exige. É possível até que se faça isso. Então, sobre essas características é onde nós observamos aí esse fato, tá? Bom, pessoal, continuando os nossos estudos, né? Olha só cada um desses requisitos. Vamos lá, melhor ainda. Indicação do local e data, né, para que se demonstre aí, além do pedido de condenação, né, o local em que essa petição está sendo redigida, a data em que ela será protocolada. Aí, identificação do nome, do cargo ou profissão daquele que subscreve, seja lá o promotor de justiça, seja um procurador da República, ou seja um advogado. Então, tem que ser identificado, né? Lá ao final, coloca lá, por exemplo, se for advogado numa queixa-crime, o nome completo do advogado, o seu registro, né, seu número de registro perante a Ordem dos Advogados do Brasil ou a Ordem dos Advogados do seu estado. E é importante também a assinatura desse profissional identificado. Lembrando que hoje em dia essa assinatura física já se substituiu pela assinatura digital, pelo certificado digital, certificando quem é que está ali, então, assinando aquela petição. Então, é importante que nós observemos também. Observando, então, cada um desses requisitos. Pessoal, se faltar um desses requisitos do artigo 41, o que acontece? Nós temos lá o disposto no artigo 395 do Código de Processo Penal, 395, inciso 1º, né? Vamos aí observar o que é que diz o artigo 395, inciso 1º do CPP. Aqui o Código de Processo Penal. O artigo diz o seguinte: a denúncia ou queixa será rejeitada quando for inepta. Vou até compartilhar aqui no nosso chat. Então, considera-se como inepta, como inadequada a queixa ou a denúncia quando não preencher ali os requisitos do artigo 41. Daí a redação do caput do inciso 1º. A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta. E essa inepta, essa inaptidão, quer dizer que não preencheu os requisitos necessários para a propositura aí da ação penal. Então, esse é um fato importante. Então, olha lá, vamos observar aqui cada um desses requisitos agora. Exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Logicamente que aqui nós não estamos falando de circunstâncias supérfluas ao fato. Nós não estamos falando de circunstâncias que nada tem a ver com a prática do ilícito ou que seja de interesse jurídico, tá? Mas é importante, imaginem, em crimes simples, por exemplo, em crime em que não há um concurso de agentes, é um único indivíduo, praticou um crime ali sozinho, né? É mais fácil descrever a conduta dele. Mas, por exemplo, eu estou num processo crime defendendo um cliente de uma operação da Polícia Federal, Operação Touro Branco, onde tem hoje, né, quando nós iniciamos aí a defesa, tinham 32 réus. Hoje, em tantas novas ali denúncias dentro do mesmo processo, hoje já passam de 40 réus dentro de um processo, né? E cabe aí, logicamente, ao Ministério Público, ao membro do Ministério Público, identificar, descrever, minuciar
a conduta de cada um deles, até porque cada um responde no limite da sua culpabilidade. Então, cabe aí ao Ministério Público, né, os devidos esclarecimentos sobre cada um. Ou seja, nem todos responderão pelo mesmo crime. Nem todos são autores do mesmo crime. Nós temos autores, nós temos coautores, nós temos partícipes de crimes diferentes praticados dentro de um mesmo processo, né? Então, isso é algo extremamente importante. Então, quanto a essa exposição do fato criminoso, ela tem que ser feita de forma detalhada, né? Ela não pode ser construída aí com imputações vagas e abstratas, devendo ater-se aos fatos perceptíveis, né? Aos fatos aí no plano de uma realidade. Não pode ser fictício, não pode ser de acordo com a imaginação do acusador, né? Isso é o que há de mais importante numa acusação, que a acusação seja pautada em fatos obtidos mediante ali os elementos informativos do inquérito policial, né? Então, o promotor ele tem que se basear nessas informações do inquérito. Nós não estamos diante de suposições, né? Até porque, quando vocês ouvem falar da prática, né, da possibilidade da prática do reconhecimento da prática de um crime e da possibilidade de processar alguém pela prática de um crime, nós temos que ter a certeza da materialidade e pelo menos indícios de autoria, né? Então, ou seja, isso significa dizer que a materialidade deve estar comprovada. Isso significa dizer que a materialidade necessita estar comprovada. E se a materialidade está comprovada, nós temos aí, então, todas as informações necessárias para que se possa acusar alguém da prática do ilícito, né? É importante lembrar que, com base, mais uma vez, nesta imputação, é que a parte acusada exerce ali o contraditório e a ampla defesa, ou seja, ela vai se defender do quê? Né? Ela vai se defender de qual conduta? Então, essa é uma conduta que tem que estar ali bastante delimitada. E não por vezes nós vemos muitas denúncias aí, né, muito lacônicas, né, muitas denúncias aí que não se atêm aos fatos concretos trazidos pelos os elementos de informação do inquérito policial, né? Olha o exemplo. A hipótese de uma denúncia oferecida contra um indivíduo pela suposta prática do crime de roubo. Seria completamente imponderável e inadmissível uma denúncia que se limitasse a imputar referido crime ao réu por ter este subtraído coisa alheia móvel para si ou para outrem, né, mediante grave ameaça. Ora, não se sabe o local, o tempo dos fatos, qual a coisa subtraída, quem é a vítima, em que teria consistido essa grave ameaça, como teria decorrido os fatos. Trata-se de uma denúncia grosseiramente inepta, nesse exemplo. Não se promoveu a adequação dos fatos ao tipo legal, impedindo uma defesa consistente. Comecem a identificar esses requisitos. Por exemplo, se na prova ali eu coloco um exemplo de uma denúncia, né, relatando ali em 3, 4 linhas o fato criminoso. Vocês vão ter que analisar e saber se é possível se defender daquele fato. Ou seja, vocês terão que analisar e observar se os requisitos do artigo 41 estão presentes. Se aquela denúncia, nos termos do artigo 395, inciso 1º, não é considerada como inepta. Então, esse já é um exercício que vocês devem aí praticar, né? E no caso, eu já disse para vocês que isso se torna cada vez mais difícil quando existe o concurso de agentes, né? Porque aí o promotor deve identificar qual é a conduta ilícita de cada um dos agentes envolvidos naquele crime. Seja aquele que tem maior preponderância, maior importância dentro do fato criminoso, ou aquele, por exemplo, que foi somente um motorista de fuga, né? Imagina essa circunstância entre o autor, coautor e partícipes, né? Se vocês não recordam, corre lá, estuda no direito penal qual é o conceito de autor, coautor e partícipe do crime. Na sequência aí,
né, nós temos dentro dessa lição do concurso de agentes aquilo que diz o CAPES. E o CAPES diz: todavia, essa providência nem sempre é possível, o que tem levado os tribunais a admitir a narração genérica da conduta de coautores e partícipes, devendo o autor apenas deixar bem clara a existência das elementares do concurso de agentes, conforme diz lá o artigo 29. No caso dos crimes de autoria coletiva, né, aí já fica mais difícil. Imagina aí uma bagunça generalizada, uma manifestação popular, onde tem um quebra-quebra, você não tem exatamente como dizer o que cada um fez. Então, nessas hipóteses de autoria coletiva, ou seja, não é simplesmente um concurso de agentes, é uma quantidade indeterminada de pessoas que concorreram para a prática, por exemplo, de um crime de dano contra o patrimônio particular, né? Então, esse é um fato que deve ser considerado. Então, nesta hipótese, o STJ vem entendendo quando a acusação não tem elementos para especificar a conduta de cada um dos coautores ou partícipes, a fim de não inviabilizar a persecução penal, é possível fazer uma narração genérica sem descrever a conduta de cada um, uma vez que a inaugural pode ser emendada até a sentença condenatória. Então, conforme ali, durante o processo, for se obtendo mais informações, né, e a identificação, muitas vezes o inquérito nem acabou ainda, o inquérito continua investigando outras pessoas. Então, conforme novas informações forem obtidas, é possível que haja aí a emenda da petição inicial, da denúncia, no caso aqui de uma ação penal pública, para se informar, para acrescentar essas informações. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, vamos continuar. Olha só, o que nós temos ainda com relação a isso, tá? De todo modo, independente de ser uma autoria coletiva, um concurso de agentes, né, ou ser uma autoria individual, de todo modo, né, não se pode, a pretexto aí de uma petição genérica, em razão de uma autoria coletiva, né, deixar, por exemplo, de ter uma causa petende, ou seja, de pedir a condenação, né? Ainda assim, cada um deles, cada uma das pessoas ali que são indicadas na petição como autores, coautores ou partícipes do fato, né, deve haver um pedido de condenação a eles. Por quê? Porque essa atenuação do rigorismo do artigo 41 do Código Penal não implica em admitir a denúncia, nem de longe demonstre a ação ou omissão praticada pelos agentes. É importante demonstrar o nexo de causalidade, o resultado danoso, né, ou qualquer elemento aí da culpabilidade desses agentes. Não é simples, se não existem esses elementos mínimos, já que contidos no artigo 41, é onde, então, nós observamos aí essas características, ou seja, não tem como, não existe a possibilidade jurídica de se processar alguém sem que demonstre, mesmo que genericamente, o nexo causal e a culpabilidade do agente quanto ao fato ilícito discutido em juízo. A qualificação do acusado, né? Logicamente, que quando nós falamos em qualificação, nós estamos falando na indicação do prenome, do nome, do cognome. Vocês já viram ou estão vendo aí em direito civil, né, a formação do nome. Nós temos o prenome, né? O que é o prenome? Prenome é André, Felipe, Jaqueline, Mirela, né? Esse é o prenome. E aí nós temos o nome de família, nós temos o sobrenome e nós temos o cognome, ou seja, né, aquela indicação ali das famílias em que essa pessoa pertence. Nós temos a alcunha, que é o apelido, né? Nós temos, por exemplo, a idade, filiação, estado civil, número de identificação do RG do CPF, endereço, né, dados pessoais. Então, essa é a qualificação. Quando nós pensamos numa qualificação completa, nós estamos diante de todas essas informações. Ela é necessário ter todas essas informações para a identificação do indivíduo? Não, né? Às vezes a pessoa não tem um apelido,
Às vezes eu não sei qual a idade dela, às vezes eu não sei quem é o pai e a mãe, às vezes eu não sei se ele é casado, se ele é convivente, se ele é solteiro, às vezes eu nem tenho o número de RG ou CPF. Mas o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o nome completo, eu tenho que ter o endereço, eu tenho que ter o local onde essa pessoa pode ser localizada, né? Então, informações necessárias para, pelo menos, identificar essa pessoa, né? André, e se eu não tenho nem o nome? Então, pode-se ter, por exemplo, a descrição do indivíduo, algum sinal característico, como uma tatuagem, como um sinal particular, né? O biotipo do indivíduo. Então, todas essas características, né? Eu posso ter simplesmente um retrato falado. E aí existem buscas que são realizadas para a identificação desta pessoa, mas eu tenho que ter condição mínima de identificação, senão não há como poder aí oferecer a denúncia ou uma queixa-crime em razão da prática de um ilícito, né? Então, é uma medida imprescindível, ou seja, inalienável, indispensável, porque deve ser responsabilidade penal ser delimitada, prestigiando o princípio da intranscendência. Então, ou seja, sobre esse fato, o que é o princípio da intranscendência, para aqueles que não lembram? O princípio da intranscendência, vocês observaram ele em direito penal, né? É onde ele diz que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado, ou seja, é onde a pena diz, o processo deve ser interposto contra, de fato, a pessoa que praticou o ilícito. Além disso, nós temos aí aquilo que diz o próprio artigo 41 na sua redação, que trata de esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo. Às vezes eu sei, olha, ele é filho do fulano, eu não sei exatamente o nome, aí você vai lá no fulano, ô fulano, você tem quantos filhos? Olha, só tem um, quem que é? Ah, é o Bertano. Ou seja, então existem meios em que essa pessoa pode aí ser identificada, né? Pessoal, aproveitando aqui a oportunidade para agradecer todos os alunos que estão presentes aqui em sala de aula. Nesse momento, nós estamos em 25 alunos presentes aqui. Agradecer, né, de forma muito especial a presença de cada um de vocês. Continuando aí, vamos dando sequência, tá? Então, é importante essa qualificação do acusado, ou pelo menos, né, prestar ali os esclarecimentos mínimos necessários para que ele possa ser identificado. A classificação do crime, pessoal. A classificação ela é importante, mas ela não é indispensável. Por que ela não é indispensável? Porque nós temos aquela máxima velha e máxima jurídica: dá-me os fatos que eu lhe dou o direito. Então, o Ministério Público é lógico, ele tem competência, ele tem expertise para dizer, olha, essa conduta se amolda à prática do crime X, né? E a prática daquele crime, levando-se em consideração as circunstâncias do fato, né? Qualificadoras, causas de aumento de pena, tem uma pena provável de tanto. Mas é importante dizer ainda que o promotor não se vincula ao indiciamento do delegado de polícia, ou seja, o delegado também pode ali fazer essa estipulação de qual crime foi praticado. Por exemplo, em Votuporanga, em determinado processo, o delegado de polícia fez o indiciamento do meu cliente como homicídio culposo. O promotor, entendendo diferentemente, com base nos mesmos elementos de informação do inquérito, denunciou como homicídio doloso, né? O juiz reconheceu que recebeu a denúncia como homicídio doloso e, ao final, o tribunal reformou a decisão daquele juiz, reconhecendo o homicídio culposo. Então, isso é mutável, né, durante o processo. O promotor não se vincula ao indiciamento do delegado, o juiz não se vincula ao nomen criminis indicado pelo promotor, né? Se o juiz quiser receber a denúncia por um outro crime, ele pode? Pode, não tem problema nenhum. Se naquele momento em que o promotor apresentou a denúncia, qualificando ali a tipificação penal como homicídio doloso, o juiz poderia, a seu critério, receber como culposo? Se assim ele entendesse, se assim ele estivesse seguro, poderia receber como homicídio culposo. Então não há uma obrigatoriedade, não há uma vinculação, melhor dizendo, entre, mais uma vez, o indiciamento do delegado com
a denúncia ou a queixa-crime por parte dos titulares da ação penal, como também o juiz não se vincula a essa classificação quando do recebimento da denúncia, né? Então, a classificação do crime, ela tem como finalidade o quê? Delimitar, explicar, né, a qual tipo penal aquela pessoa de fato praticou. Então, essa é uma característica importante. E ela vem aí também auxiliar, como eu já disse, no tocante ao contraditório e à ampla defesa, né? E aí, então, este requisito, né, da capitulação jurídica do crime, da definição do crime ou da classificação do crime, que são todos a mesma coisa, ela é importante, ela é indispensável também como um requisito, né? É o fato que eu disse para vocês, ela é importante? Detalhar o fato é mais importante do que capitulá-lo, né? Então, esse requisito não se reveste do mesmo grau de imprescindibilidade dos elementos que nós tratamos até aqui. Por quê? Porque o promotor pode, por exemplo, né, dar uma capitulação e o juiz entender de uma forma diferente, conforme nós aí já observamos. Fica aí, né, a dica de leitura dos artigos 569 e 383 do Código de Processo Penal. Vocês vão ver mais a respeito dessa explicação. Rol de testemunhas, quando existirem. Nem sempre existem testemunhas da prática de um crime, né? Hoje, nós já temos algumas indicações seguintes. As indicações testemunha importante para o processo é a testemunha do crime, é a testemunha do fato, é a testemunha ocular. Essa é a testemunha importante para o processo. Aquelas testemunhas de referência, né? Olha, ele é bom, ele é trabalhador, ele é honesto. Mas e do fato? Não, do fato eu não sei nada. Então, essas testemunhas de referência, né, elas podem ser substituídas, e eu até oriento a que o façam, que sejam substituídas por declarações com firma reconhecida, ou declaração pública, né? Olha, naquele dia, essa pessoa estava comigo nesse horário. Olha, ela estava com você? Estava. E sobre o crime? Não é possível que ela tivesse praticado esse crime, porque naquele horário, naquele dia, ela estava comigo. Essa é uma testemunha importante. É importante até que ela seja confrontada em juízo, que ela participe ali do contraditório da instrução processual. Agora, aquela testemunha que não sabe nada do fato, que não é um álibi, nesse caso ela é um álibi. Ou seja, o que é o álibi? É a prova contrária, né? O álibi é a prova contrária da prática do ilícito. Então, se a pessoa diz, não, se naquele dia, naquele horário, essa pessoa estava comigo, é impossível que ela estivesse, né, de acordo com as leis da física, em dois locais ao mesmo tempo. Então, não tem como ele ter praticado esse crime, porque ele estava comigo naquele horário. Essa é uma testemunha que comporta o arrolamento. Então, ela deve ser arrolada para que ela seja ouvida em juízo, para que ela seja contraditada, questionada pelo juiz e pelas partes do processo, ou seja, pelo promotor e pela defesa. Então, é importante. Agora, aquela testemunha referencial, ela não tem necessidade de ir em juízo, ela não tem necessidade de participar de uma audiência, só para dizer que a pessoa é boa, bom filho, bom pai, bom trabalhador, honesto, e não sabe nada do fato. Não há essa necessidade de comparecer em juízo. E aí é onde ela pode ser substituída por declaração, seja particular ou pública, com, logicamente, firma aí reconhecida. Tá? Então é importante. Nem sempre existem testemunhas, já tive vários casos, vários processos que não existiam testemunhas do fato, né? E mesmo assim a pessoa estava sendo acusada por outras provas existentes ou outros elementos de informação colhidos no inquérito, tá? Então é possível. Um exemplo para vocês. Eu tenho um caso em que ocorreu um homicídio na cidade de Bela Vista de Goiás, ali bem próximo de Goiânia. Eu defendi o acusado. O acusado tinha um desentendimento antigo com determinada pessoa, né? Existiam lá já atritos físicos e corporais entre eles em momentos anteriores. Num determinado dia, no período da tarde, eles discutiram e houve ali troca de ofensas físicas e verbais entre ele e essa pessoa num boteco, né? Na noite daquele mesmo dia, né, daquela mesma data, essa pessoa, um deles foi encontrado morto, né, com uma facada no pescoço.
Só que não existiam câmeras que pudessem ter filmado, não existiam testemunhas oculares, não existia nada. Aí você pergunta, André, então qual é a prova de que essa pessoa teria praticado esse homicídio? Bom, prova não existe. Mas existe um desentendimento anterior, existe promessas e ameaças que foram feitas durante aquelas agressões lá no bar, e o meu cliente, ele viajou durante a noite. Naquela mesma noite, ele viajou, ele saiu da cidade. Então, ou seja, ficou tudo muito suspeito, e aí existia materialidade, e existia indícios de autoria. Né? Por que ele viajou logo naquela noite? Né? Ele tinha passagem comprada? Não, ele viajou de carro. Se ele tivesse uma passagem comprada com antecedência, não, isso seria um álibi importante para ele, né? Se ele tivesse uma passagem comprada com antecedência, ele não tinha. Então, ou seja, todas essas informações levaram a um processo. E aí, logicamente, que meu cliente, né, a acusação com base nesses indícios, praticou ali a acusação, nós defendemos, e ao final, né, ele foi condenado, acabou sendo condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a uma pena mínima. Foi condenado por homicídio simples a uma pena de 6 anos, né, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Como ele já tinha guardado esse processo há 1 ano e meio preso, ele, na verdade, foi solto no dia da condenação. Então, no dia do júri, ele foi condenado a uma pena de 6 anos, ocorreu ali a detração penal, e aí ele foi solto, né, já para cumprir em regime aberto ali a pena pela prática daquele crime. Então, acabou tendo um resultado aí satisfatório, né? Mas para vocês entenderem que não havia testemunha, mas indícios levaram à condenação, levaram ao convencimento do Conselho de Sentença. O importante é que o cliente saiu, né, no mesmo dia do julgamento. Para ele, né, para o sentimento dele, era como se ele tivesse sido ali absolvido. André, é um sentimento de impunidade? Não, ele foi condenado, ele sabia das restrições que ele tinha, mas ele também sabia, né, que ele cumpriria a pena de uma forma com uma determinada ali liberdade, então é importante. Então, rol de testemunha, já falamos. Endereçamento. Né? Endereçamento é o encaminhamento dessa petição inicial a um juiz natural, ao juiz competente para julgar aquele processo. Né? Como eu disse, vai depender muito se existem varas especializadas, se não existem varas especializadas. Né? Por exemplo, vai se endereçar também ao juiz da comarca competente, né, para o julgamento daquele processo. E aí, vocês já viram aí em processo penal a questão da competência lá do inquérito policial, da competência por prevenção, da competência por especialidade para o julgamento dessas ações penais. Então, é importante também que a denúncia e a queixa-crime sejam ali apresentadas ao juiz natural competente do julgamento, seja competência em razão da localidade territorial, seja competência em razão da matéria, né? Justiça estadual, justiça federal, né? A minha especialidade é o Tribunal do Júri. Eu nunca fiz um Tribunal do Júri na Justiça Federal. Até tive a oportunidade, tive a esperança de fazer um júri na Justiça Federal, no caso de um crime, que era um crime, inicialmente, meu cliente foi denunciado por contrabando e tentativa de homicídio contra um agente federal, teria jogado um caminhão em cima de um policial rodoviário federal, mas nós conseguimos, ao final da primeira fase aí, do processo, nós conseguimos a desclassificação para o crime de descaminho, né, e conseguimos absolver o cliente ali da tentativa de homicídio. Então, acabei não fazendo um júri na Justiça Federal em razão desse resultado também aí bastante interessante para o cliente, que foi a desclassificação do contrabando para o descaminho e a absolvição no crime de tentativa de homicídio contra um agente, um policial rodoviário federal, né? Mas é possível que ocorra o Tribunal do Júri tanto na esfera da Justiça Estadual como na esfera da Justiça Federal. Então é o juiz competente em razão da matéria e em razão do lugar, em razão da prática desse ilícito.
É um requisito essencial o endereçamento? Pessoal, ele é necessário, né? Ele não está expresso dentro do rol do artigo 41. Mas é lógico que quando eu vou mandar uma carta para alguém, por exemplo, eu tenho que dizer aos cuidados de. Isso é uma questão de técnica, de redação. Né? Então, o endereçamento ele é necessário, não é essencial. É diferente uma coisa da outra. Ele é necessário, não é essencial. Tá? Então, ou seja, é algo extremamente importante endereçar bem, saber a quem encaminhar. Se você não sabe se naquela vara criminal é um juiz ou é uma juíza, por toda a técnica, coloca lá, excelentíssimo, entre aspas, o azinho, excelentíssima, né? Senhor, senhora, doutor, doutora, juiz. Isso é uma questão de respeito, isso é uma questão que vai demonstrar que você está preocupado ali com também a estética da sua petição, né? Redação na língua oficial. Mais uma vez, pessoal, evitem, né, frases, evitem termos que não sejam em língua portuguesa, senão quando extremamente necessário, tá? E aí, por analogia, o artigo 192 do Código de Processo Civil diz que em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, é um fato extremamente importante, ou seja, no país em que aquele processo tramita, deve-se utilizar a língua local, a língua oficial daquele país. Né? Por exemplo, dia 27 agora, eu tenho uma reunião com uma advogada japonesa. Né? Ela está lá no Japão, tem um processo que ela está patrocinando de um cliente meu. Nós vamos trabalhar nesse processo juntos, mas eu não falo japonês, eu não leio japonês. Então, o que nós vamos fazer? Ela também não fala português, ela é nativa. Então, ou seja, nós vamos ter uma reunião com o intérprete para que eu possa passar para ela algumas orientações relativas ao processo, relativas ao fato, né? E aí é dessa forma que nós vamos trabalhar conjuntamente. Eu aqui e ela lá no Japão. O cliente, ele é brasileiro, já reside no Japão há muitos anos, e nós vamos trabalhar juntos, então, eu e essa advogada japonesa, nesse caso concreto. André, você tem que estudar um pouquinho da legislação japonesa? Tenho que estudar a legislação japonesa sobre o assunto. Né? Então, eu tenho que saber como é que funciona o processo no Japão, eu tenho que saber qual é a tipificação legal desse crime no Japão, eu tenho que saber todos os meandros ali do processo, né, dos meios de prova, tudo sobre também a legislação japonesa, para poder atuar num processo. Eu estou habilitado a atuar nesse processo? Não. Eu vou aparecer nesse processo? Não vou aparecer. Né? Procuração não tem meu nome, eu não vou assinar petições, mas a confecção de peças, acompanhamento, a construção da defesa, eu vou trabalhar nesse processo. Tá? Existem países em que a gente está habilitado aí a trabalhar independentemente, como Portugal, por exemplo, nós estamos habilitados a advogar em Portugal. Tá? Existem países que a gente faz só uma prova de proficiência, como Estados Unidos também, para que nós possamos advogar. Então, ou seja, existem alguns países que existem convênios em que nós podemos advogar, principalmente aqueles de língua irmã, né, de mesma origem de colonização, é mais fácil nós podermos advogar nesses países. Continuando aqui, a subscrição do Ministério Público ou do advogado do querelante. Né? O que é a subscrição? A subscrição nada mais é do que a assinatura. Ao final, deve aí o Ministério Público ou o advogado assinar aquela petição, né? Assinar aquela acusação, responsabilizar-se por aquela acusação. Você pode perguntar, André, mas não existe denúncia anônima? Não existe queixa-crime anônima? Não. Tá? Denúncia anônima, conforme vulgarmente a gente ouve falar, é aquela ligação lá para a polícia dizendo, olha, aconteceu um crime. Então, essa não é a hipótese que nós estamos estudando. Não leva, às vezes, o mesmo nome aí, mas são coisas diferentes. Então, aqui, a denúncia não pode ser anônima, a queixa-crime não pode ser anônima, ela deve ser assinada, existe uma responsabilização sobre aquele que a fez. E, mais uma vez, essa assinatura tanto pode ser física em processos físicos, como assinatura digital aí em processos digitais. André, e se por um equívoco, por uma falha, não houver ali a assinatura, por exemplo,
do promotor ou do advogado. Vai anular? Vai impedir essa ação penal? Não, ele vai ser intimado a sanar essa irregularidade, tá? E não acarreta a nulidade se essa mera irregularidade for sanada com a assinatura. Quando era processo físico, já aconteceu, viu? Eu já protocolei petições, quando era processo físico, esqueci de assinar, né? Às vezes até o pessoal do cartório liga, ó, doutor, passa aqui para assinar a petição, né? Ou você é intimado pelo juiz, se isso não acontecer, a comparecer em cartório, né? E ali assinar a sua petição. Então é uma mera irregularidade, não causa nulidade e não causa aí nenhuma consequência, né, de prejuízo para a ação penal. Né, desde que essa mera irregularidade seja sanada, no caso lá do Ministério Público, né? O mesmo raciocínio não é, contudo, aplicável à queixa-crime, relativamente à qual se compreende a ausência de subscrição pelo advogado, constitui um óbice ao regular andamento da ação penal. Ele para o andamento da ação penal até que a parte regularize essa irregularidade. Ela não tem tramitação enquanto não houver o saneamento desse fato. Sobre essa representação processual, no caso aí da queixa-crime, nós temos o disposto aí no artigo 44 do Código de Processo Penal, né? Ou seja, não é uma procuração comum, é uma procuração específica, com poderes específicos para poder propor a queixa-crime, para poder apresentar a queixa-crime. Então, o artigo 44 diz: a queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso. Então, na procuração, pessoal, tem que ter um pequeno resumo do fato criminoso, autorizando ali o advogado a apresentar a queixa-crime. Então, um pequeno resumo do fato criminoso, né? Salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Mas, normalmente, esta é a regra, tá? Neste caso, nós temos uma procuração com cláusula adjudícia para foro em geral. Não é o suficiente para o oferecimento da queixa-crime. Então, eu tenho que ter uma procuração adjudícia com foro específico para a apresentação da queixa-crime, inclusive com os requisitos aí descritos no artigo 44 do Código de Processo Penal, tá? E essas irregularidades na procuração, elas podem ser sanadas pela assinatura conjunta do querelante ao final da queixa-crime, né? A falta dessa assinatura, as irregularidades ensejam a rejeição da peça acusatória. Por quê? Porque faltou um requisito essencial à petição. Pessoal, esse é um outro fato, tá? É importante, eu recomendo, isso é uma recomendação como experiência de vida, experiência profissional, tá? Eu sempre recomendo, quando possível, em sendo um fato duvidoso, né? Primeiro, que quando você faça o atendimento ao cliente e ele vá relatando ali os fatos, você faça um resumo, você faça ali a descrição, a narração desse cliente já no primeiro atendimento e pegue ali a assinatura do cliente, da concordância dele com o que ele está narrando. Quando você fizer a petição, coloca lá também embaixo do seu nome, coloca lá ciente e de acordo, fulano de tal e CPF. Pegue a assinatura do seu cliente também, tá? Porque eu já vi, não aconteceu comigo, mas eu já vi relatos de colegas advogados que durante a audiência o cliente falou, não, mas eu não falei isso para o advogado, não. Ele colocou isso aí na petição, mas eu não falei isso para ele. Então fiquem atentos, tá? Não é uma questão de desconfiança, é uma questão de segurança, tá? Uma questão de segurança para o advogado. Então é importante, né? Ah, André, mas eu não quero advogar, eu quero prestar concurso para juiz, promotor. Você tem que ter os 3 anos de efetiva atividade jurídica. E se você advogar durante esse período, você vai ser lá no futuro um promotor muito melhor e um juiz muito melhor, porque a experiência, a prática da advocacia
vai te ajudar na resolução dos processos futuramente. Então, fica aí essa dica também, pessoal, tá? É uma medida de cautela, uma medida de segurança, tá? Então, ou seja, é importante pegar. E numa situação como essa que nós estamos falando, você já está sanando aí esta mera irregularidade, tá? Não custa lembrar que no caso do próprio ofendido possua capacidade postulatória. Se ele for advogado, nada impede que ofereça por si mesmo a queixa-crime. Então, advogado, logicamente que ele não precisa contratar ele estando apto, né, nas suas atividades advocatícias, não estando suspenso ou não tendo sofrido nenhuma punição, ele pode, por si mesmo, né, advogando em causa própria, propor ali, apresentar a queixa-crime. Tá? E aí, logicamente, que a procuração fica superada, ele não vai otorgar procuração para si mesmo, né? Então, não há necessidade de procuração no caso aí de advogar em causa própria. Pertinente às custas processuais, né, o artigo 806 do Código de Processo Penal, ele fala da necessidade do recolhimento das custas. O que são as custas? É a despesa do processo, despesas com o oficial de justiça. Agora, se ele for considerado pobre, né, logicamente ele vai requerer ali na sua petição inicial, mediante a apresentação de uma declaração de pobreza, ele vai requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e isso determina que ele não tenha que pagar as despesas do processo, fica isento do recolhimento dessas custas, né? Por exemplo, hoje nós não temos mais o porte e remessa, mas, por exemplo, as custas de um recurso, né? Nós temos lá, por exemplo, condenação em honorário de sucumbência. Então, é interessante, sempre que possível, sempre que o cliente preencher os requisitos legais, que seja requerida também ali, sejam requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita. André, o que eu preciso? Né? Seguir as regras aí, por analogia do novo CPC, que trata da declaração de pobreza. Antigamente, essa declaração se somava ali uma declaração dada pelo delegado de polícia. O delegado dava uma declaração dizendo que a pessoa é pobre. Né? Hoje não há necessidade. A própria Constituição Federal não exige e garante a gratuidade da justiça a todos que não tiverem condição de pagar. Então, é provar que a pessoa não tem condição de pagar de forma que vá prejudicar o seu sustento. Tá? Ter patrimônio não é ter condição de pagar. Né? Porque às vezes não dá tempo de vender, às vezes a pessoa não pode jogar o patrimônio fora também para pagar as despesas do processo. Então, é sempre importante. Existem muitos julgamentos aí que garantem a justiça gratuita a quem propõe também a ação penal. Prazo para oferecimento da peça acusatória, pessoal, extremamente importante. Lembrando que quando nós falamos de prazo, né, vocês sabem disso, vocês já viram isso também, nós temos prazos próprios e prazos impróprios. O que é um prazo próprio? O prazo próprio perdeu o prazo, perdeu o direito, decaiu o direito, no caso aqui da queixa-crime, né, um prazo decadencial. No caso do Ministério Público, o prazo é impróprio. André, quer dizer que ele pode perder o prazo e não perde o direito? Ele perde o prazo e não perde o direito de propor ação penal. E no caso da ação penal privada, perdeu o prazo, perdeu o direito. Seja o prazo para oferecimento da representação, no caso de uma ação penal pública condicionada à representação, seja o prazo decadencial também ali para o oferecimento da queixa-crime. Então, é um prazo próprio para o querelante e impróprio para o Ministério Público. No caso do Ministério Público, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, o prazo dele é de 5 dias em caso de réu preso e de 15 dias se esse réu estiver em liberdade. Nós utilizamos a nomenclatura correta, ou seja, no caso da denúncia, o réu é o denunciado. No caso da queixa-crime, o réu é o querelado, né? Você pode utilizar o acusado, também não há nenhum tipo de problema. Eu, particularmente, prefiro utilizar a nomenclatura que eu acho mais adequada, que é ação penal privada, querelado, ação penal pública, denunciado. Eu acho que essa
é a nomenclatura mais correta a ser utilizada. Réu eu acho pesado, eu acho dá uma conotação bastante negativa para o indivíduo. Eu acho que não cumpre ali a função da presunção de inocência ao réu. Bom, nós temos prazos especiais também, de acordo com legislações especiais. Sejam os crimes praticados na legislação eleitoral, está lá no artigo 357 do Código Eleitoral. 10 dias é o prazo para oferecimento da denúncia. No caso da lei de tóxicos, 10 dias também. No caso de crimes contra a economia popular, 2 dias. Tá? Então fiquem atentos, se for crime especial, que está regulamentado por uma legislação especial, verifique ali o prazo para oferecimento da denúncia. No caso de crimes falimentares, né, o prazo é de 15 dias. Então, olha só, nós temos a regra geral, 5 dias réu solto, 15 dias réu preso. Se for crime eleitoral, 10 dias. Se for de tóxico, 10 dias. Se for crime contra a economia popular, 2 dias. Lembrando que esses prazos para o Ministério Público são prazos impróprios. Ou seja, perdeu o prazo, não perdeu o direito. Como é que se contam esses prazos, né? A contagem de prazos. O próprio artigo 46 traz para nós essa informação, né? O artigo 46, na sua redação, vai dizer o seguinte. O artigo 46, vamos pegar aqui. O artigo 46 diz, pessoal, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, é de 5 dias. Deixa eu copiar ele aqui e postar para vocês lá. Olha aí o artigo 46, a redação dele, pessoal. Está aí no chat para vocês acompanharem. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando a data em que o órgão do Ministério Público receber os autos de inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial, o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação, até porque nós sabemos que o inquérito policial é um procedimento administrativo e dispensável. Parágrafo 2º. O prazo para aditamento da queixa será de 3 dias, aditamento, contada a data em que o órgão do Ministério Público receber os autos, e este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Então, o parágrafo 2º, ele trata aqui da ação penal privada, onde o Ministério Público atua como custos legis, ou, no caso da ação penal privada subsidiária da pública, tá? Então, aí, o Ministério Público tem esse prazo, esse tríduo legal para o oferecimento do seu aditamento à queixa-crime. Então, vamos lá. Então, nós já vimos, mais uma vez, tá? Essa questão é extremamente importante. E, de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal também, pela qual se exclui o dia do começo. Vamos lá para o artigo 798. 798 do Código de Processo Penal. Lá vai dizer, todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado, né? Não se computa o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Então está lá no parágrafo 1º do artigo 798, postando aí para vocês também no chat para vocês observarem. Então, mais uma vez, todos os prazos correrão em cartório, serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Então,
é dessa forma que nós observamos aí, né, a contagem dos prazos também para a observação. Bom, a acusação, o acusado estando em liberdade, já vimos que o prazo é de 15 dias e o prazo para o oferecimento da denúncia é considerado como um prazo impróprio, tá? No caso do réu preso, o prazo é de 5 dias. E é interessante isso. Existe consequência se a denúncia não for oferecida no prazo de 5 dias? Sim, existe uma consequência. Ele não perde a oportunidade, o direito de propor de apresentar essa denúncia em outro momento. Ele não perde essa oportunidade, mas vai configurar ali o constrangimento ilegal da prisão com o consequente relaxamento da prisão. Ele vai ser solto. Então, esse é um fato extremamente importante. No caso do réu preso, mais uma vez, esse prazo também é impróprio, o Ministério Público pode apresentar a queixa, a denúncia ali depois do 5º dia, mas se o advogado estiver ali atento, e o juiz pode fazer isso de ofício, né, determinará ali o constrangimento ilegal da prisão com um consequente relaxamento da prisão. Então ele vai ser solto em razão de não ter sido oferecida a denúncia no prazo de 5 dias. Pessoal, entenderam aqui? Ficaram com alguma dúvida? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da queixa-crime, então, né? A queixa-crime, como nós já vimos, ela está lá regulamentada pelo artigo 38 do Código de Processo Penal. Então vocês observem lá, né? O prazo para o oferecimento da queixa-crime é um prazo decadencial de 6 meses, ou seja, o direito decai, o direito acaba se esse direito não for exercido no prazo de 6 meses. Né? De acordo com o artigo 10 do Código Penal, lá vai dizer o seguinte: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, olha só, prazo processual conta-se conforme nós vimos lá pelo artigo 798. Prazo processual. Prazo processual. Não se computará o dia do começo, incluindo-se o dia do vencimento. Isso é um prazo processual, parágrafo 1º do artigo 798. No caso da contagem de prazos decadenciais, nós utilizamos aqui o artigo 10 do Código Penal, que é o inverso. Inclui o dia do começo e exclui-se o dia do final. Então, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Né? Enquanto... Professor, Oi, pode falar. essa queixa-crime é aquele que faz o boletim de ocorrência, no momento que a pessoa faz o boletim de ocorrência, ou não? São diferentes? Boletim de ocorrência, na verdade, é a comunicação à autoridade policial da prática de um crime. Isso é boletim de ocorrência, tá? O boletim de ocorrência ele vai dar ensejo à investigação, ao inquérito policial, assim como a portaria, assim como o ato de ofício do delegado. Então, o boletim de ocorrência é só a comunicação à autoridade policial da prática de um crime. A ação penal privada, a queixa-crime, é relativa aos crimes contra a honra. Vai estar escrito lá no Código Penal, somente se procede mediante queixa-crime, né? A maioria dos crimes, ela é ação penal pública incondicionada, não fala nada, né? E na hipótese de ação penal pública condicionada à representação, também vai estar escrito lá no título, no capítulo daquele crime. Somente se procede mediante representação. Então, o boletim de ocorrência é só a comunicação, né, de um ato criminoso, de um fato criminoso, à autoridade policial. E aí a autoridade policial, com base nisso, vai iniciar as investigações. Entendeu, doutora? Então, boletim de ocorrência tanto serve para denúncia quanto serve para queixa-crime, para dar início à investigação. Ah, entendi. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço pela sua pergunta. Pergunta extremamente importante, doutora. Então, olha só, pessoal, não confundam, tá? Prazo processual de prazo penal. No caso, a contagem do prazo decadencial se faz por meio do artigo 10º. E é diferente a contagem do prazo decadencial para a interposição, para o oferecimento, melhor dizendo, da queixa-crime, como prazo processual para o oferecimento da denúncia.
prazo processual para oferecimento da denúncia, parágrafo 1º do artigo 798. Prazo, contando ali o prazo decadencial de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime, utiliza-se a regra do artigo 10 do Código Penal. Então, é diferente a contagem desses prazos, tá? Não confundam para não errar posteriormente. E a peculiaridade desse prazo decadencial já foram tratados, né? Quando nós falamos lá da decadência, quando nós falamos da prescrição, quando foi falado da perempção. Vocês já estudaram decadência, prescrição e perempção no Código Penal. Então, lá vocês já estudaram esses 3 temas, causas excludentes ou extintivas do direito, ou da punibilidade, né? Assim por diante. Então, qualquer dúvida tem que voltar lá ao direito penal e estudar o que é decadência, perempção e prescrição. Volta e estuda lá se você ficar com dúvida. Questões diversas, né? O que é que nós temos que observar aqui? O que tem de diferente, então, na queixa-crime e na denúncia, né? O que nós podemos observar aí como algo que é diferente, como algo que é próprio desses institutos, tá? Então, nós temos aí que observar essas questões, nós temos aí que acompanhar essas prerrogativas, esses fatos. Então, essas questões diversas é onde nós vamos observando algumas particularidades no tocante ali a esses direitos, né, a essa prerrogativa, esse exercício. Então, é onde nós temos essas diferenças. No caso aí, por exemplo, de denúncia genérica e os crimes societários. Então, nós vamos estudar aqui algumas particularidades de crimes a serem analisados. Crime societário, crime praticado contra sociedades empresariais. Tá? Então, sobre essa questão, o que nós temos? Nesses crimes praticados por concurso de pessoas, onde existe a necessidade de individualização quanto mais possível da conduta de cada um dos agentes, as afirmações como, por exemplo, que os 2 acusados de comum acordo praticaram o crime. Essa descrição individualizada deve ser feita o quanto possível, pois existem situações em que é inviável, por exemplo, num roubo, em que vários agentes estejam encapuzados, ou crimes multidinários, né? Multitudinários, assim compreendido aqueles cometidos na influência de uma multidão ou em tumulto. Né? Se está todo mundo lá encapuzado, como é que eu sei quem é quem ou quem praticou o quê? Não tem como. Ou se é um crime praticado de forma multitudinária, ou seja, né, ali por uma multidão, também fica difícil de nós determinarmos exatamente qual foi a conduta de cada um dos agentes. Então, também é difícil nós observarmos essas características, é difícil que nós observemos aí essas questões muito particulares. No caso, chamados crimes societários ou de gabinete, né, assim aqueles entendidos pelos sócios, pelos mandatários, administradores ou responsáveis aí das pessoas jurídicas, a jurisprudência não é tão exigente assim, né, com relação a essa individualização das condutas, porque nem sempre dá para se saber exatamente quem fez o quê. Né? Admite a denúncia com uma narração mais genérica, né? Ou seja, determinando sim a participação de cada um dos envolvidos, isso é importante, né? Fazer esse esclarecimento quanto à participação de cada um dos envolvidos, mas deixa aí para uma apuração posterior, durante a instrução processual, a observação, né, do quanto cada um contribuiu ou praticou para a prática daquele ilícito. Então, deixam postergada ali essa individualização das condutas. Aí vocês têm um julgado do STF que trata a respeito e é extremamente importante. Né? Os tribunais superiores têm sustentado aí que na peça acusatória deve estabelecer um vínculo do administrador ao ato ilícito que lhe é imputado. Então tem que ter pelo menos ali a necessidade, a demonstração do nexo de causalidade. Ou seja, né, uma descrição de forma direta, objetiva, seja a prática de um crime omissivo ou de um crime comissivo. E aí vocês podem estar lendo depois, analisando aí esse trecho desse julgado do STF.
Com base aqui, pessoal, no número do HC, vocês podem pesquisar depois lá e ler na íntegra esse julgamento, tá? No âmbito do STJ, nós temos aqui um outro julgamento, onde a jurisprudência daquele tribunal, né, ela tem diminuído aí a exigência da descrição minuciosa da ação de cada agente nos crimes de autoria coletiva, desde que a denúncia não seja demasiadamente genérica. Então também tem um limite, né? Então também tem ali alguns critérios a serem observados em razão da prática desses ilícitos. Pessoal, com base nisso, nós continuamos aí na nossa próxima aula na acumulação de imputações, tá? Próxima aula nós vamos falar sobre a acumulação de imputações e caso vocês tenham alguma dúvida agora, eu estou aqui à disposição de vocês. Pessoal, estou aqui, é só vocês perguntarem aí que nós vamos, né? A próxima aula já é amanhã, então qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição de vocês. Caso vocês tenham essas dúvidas durante os estudos aí, não tem problema. E aí amanhã a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Se tiver alguma dúvida, a gente conversa e explica para vocês aí, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, muita saúde, muita paz e até amanhã, pessoal. Um abraço.